Parte 2 do vídeo onde eu faço exercícios de revisão para uma avaliação e que são dos diversos assuntos aí, são dos mais diversos assuntos. No vídeo anterior, se você quiser assistir, só clicar aqui, se você ainda não tiver assistido ele, para que você assista esse daqui depois, ou se você quiser assistir o outro primeiro, não tem problema. Então vamos lá. Mas antes, deixa o seu like, deixa o seu follow aí no vídeo, vai me ajudar bastante. Uma pessoa precisa ingerir uma pessoa precisa ingerir 2.000 gramas, ou seja, 2 litros de água por dia. Considere que uma pessoa ingere a quantidade de água necessária em um dia e que a temperatura da água antes de ingerir é 0 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor perdida pela pessoa após essa ingestão. E aí, vamos lá, ele está pedindo a quantidade de calor que que a pessoa perde, né? Então vamos lá, a quantidade de calor que a pessoa perde é exatamente igual à quantidade de calor que a água absorve. Ou seja, só igualar. O valor que um perde é exatamente igual ao outro que absorve. Qual é a temperatura, né? Para ela absorver, a temperatura do corpo que está cedendo calor tem que ser maior. E aí essa água ela vai absorver energia até chegar na temperatura final. Qual vai ser a temperatura final? Primeiramente, a temperatura inicial da água é 0 graus Celsius e vai até a temperatura do corpo humano, 36 graus Celsius. Wallace, eu tenho que estimar? Então, essa questão é para a gente também pensar a nível outside the box, né, fora da caixa. Se a questão já estivesse falando para você que a temperatura final do corpo humano é 36, é só você pegar, 36 e tal. Você tem que pensar, é um senso comum isso. Qual é a temperatura normal do corpo humano? É 36. Aí você pode pensar, mas e se a pessoa está com febre? O normal da pessoa não é ter febre. O normal da pessoa não é nem ter hipotermia, que é a temperatura muito baixa, nem ter hipertermia, que é a temperatura muito alta. Normal é 36 e pequenas variações ali em torno desse 36. Mas mesmo que você tentasse colocar uma temperatura muito baixa, 34, ou exagerar com 44, a temperatura não vai variar tanto em função de uma dessas respostas aqui. Então vamos lá. Toda vez que um corpo recebe calor e tem variação de temperatura, o calor recebido por ele ou doado por ele para variar a temperatura é o que a gente chama de calor sensível. E esse calor sensível é o que? Macete. E aí a massa é 2.000. Calor específico é esse valor aqui, vezes a variação de temperatura, que é 36. Isso vai dar 72.000 calorias. Só um adendo aqui. Se você fizer, por exemplo, 35, vai dar 70.000. Está muito longe de 54, de 36 ou de 108. Só poderia ser essa resposta. Outra coisa. Você olha aqui, ó, caloria por grama grau Celsius. Sempre adeque a unidade final, caloria, com essa unidade aqui, ó. Sempre adeque essas duas unidades. Se aqui embaixo tem grama, a massa aqui também tem que estar em gramas. E se aqui está em graus Celsius, a nossa temperatura também tem que estar em graus Celsius, beleza? Sempre note isso nas suas questões. Vamos de lei de Coulomb. Calcule a força elétrica entre duas partículas carregadas com cargas iguais a 0,3 mC e menos 0,6 mC, em que a distância entre elas é de 3 metros. Indique se essa força é atrativa ou repulsiva. Vou começar já fazendo essa indicação. Uma carga é negativa e a outra carga aqui, ó, não tem nada, então é positiva. Carga positiva com carga negativa, os opostos se atraem, então essa força ela é atrativa. Beleza, é atrativa. Em qual é o módulo dessa força, né? Calcule a força elétrica. Qual é o valor da força elétrica entre elas? Força elétrica a gente calcula a partir da lei de Coulomb. Força elétrica entre esses dois corpos carregados é uma constante K vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. E aí vamos lá. Força elétrica é igual a que valor? K, que é uma constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q1. Quem é Q1? Esse 0,3 aqui milicoulomb. Só que o Q1, 0,3 milicoulomb, eu vou reescrever ele como, primeiramente, vou reescrever ele da seguinte forma.
0,3, esse mili é 10 a menos 3. E agora eu vou fazer uma outra conversão. Esse 0,3 eu vou colocar como 3, e esse 10 a menos 3 vira 10 elevado a menos 4. Se você por acaso não entender isso, deixe seu comentário que eu faço depois uma explicaçãozinha para você do porquê que a notação científica mexe dessa forma. Então, para você seguir o mesmo padrão, 0,3 aqui agora vai ser o 0,6. 0,6 milicoulomb. Esse m é 10 a menos 3, então ó, 0,6 eu repito, vezes 10 elevado ao mzinho aqui, que é 10 a menos 3, ou seja, estou reescrevendo da mesma forma. E aqui, esse valor que é o 0,6, eu vou andar uma casa para a direita. Se eu vou andar uma casa para a direita, eu vou subtrair menos 1 daquele número que já estava ali. Ou seja, 0 é menos 3, menos 1 vai dar menos 4. 6 vezes 10 é menos 4. E aí, repetindo o sinal, menos 6. Mas na fórmula, galera, aqui eu vou pegar o módulo. Então, tudo que for negativo vira positivo e o positivo continua sendo positivo. Então, o Q1, que é 3 vezes 10 é menos 4, vezes o Q2, que é 6 vezes 10 elevado a menos 4. Dividido pela distância aqui, que é 3 metros, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, essa força elétrica vai ser, esse 3 ao quadrado aqui, dá 9, né? Então, deixa eu cortar de azul. 3 ao quadrado, 9, com esse 9 já cortei. Então, a nossa resposta vai ser basicamente em função desse produto entre 3 e esse 6 aqui. Então, olha só, 3 vezes 6 dá 18, então não pode ser nem 90 nem 900. Agora tem que saber se é 18 ou 180. Então, 18 vezes 10 agora. Eu tenho 10 a 9, 10 a menos 4, 10 a menos 4. Repito a base, que é 10, e somo esses expoentes, que é 9, menos 4, menos 4. Isso vai dar 18 vezes 10 elevado a 1, dá 180 newtons. Beleza? Item B. Próxima questão, uma questão conceitual. Vamos lá. Uma persona colocou uma barra de iron no meio de um refratário com cake para assar o bolo de dentro para fora. Indique qual o nome do processo de propagação de calor envolvido nesse caso e marque a correta reflexão sobre o que aconteceria se a barra de ferro fosse substituída por uma barra de material isolante. Então, a questão aqui já está falando que vai assar para assar um bolo de dentro para fora. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Mais um paralelepípedo, pá, pá. Aí vamos jogar uma corzinha aqui, um azul. Um bolinho aqui, ó. Bolinho ficou com uma coloração meio estranha. E aí a gente bota uma barra de ferro aqui. E essa barra de ferro aqui, ela vai fazer o que? Ela vai transmitir o calor daqui do meio para as extremidades. Isso porque normalmente o calor vem das extremidades e de cima para baixo, né? Vem das extremidades para o meio e de cima para baixo. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba tirando um pouco de comida de bolo do meio, mas você uniformiza o processo de assar esse bolo de dentro para fora. E aí, ao fazer isso, né, de assar o bolo de dentro para fora, isso só é possível porque a barra é de material condutor, ou seja, de ferro. O que aconteceria se a gente substituísse barra de ferro, por exemplo, por uma barra de borracha, um material borrachudo que seja extremamente resistente, ou tipo, sei lá, um silicone, a gente coloca silicone no meio. Será que esse silicone vai fazer o mesmo processo de transmissão de calor do meio para fora? Não, o material isolante ele não conduz. Se ele não conduz, ele impede a propagação de calor daquele ponto para os demais. Beleza? E aí, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa saber se é condução ou convecção, né? Qual é o processo de calor relacionado a isso. Se está em contato o ferro ou isolante com o bolo, tem que ser condução. Então, não pode ser convecção. É condução e só vai assar de dentro para fora se for o material, né, condutor, ou seja, o que não aconteceria se fosse isolante, ou assará da mesma forma, com uma barra condutora ou com barra isolante? A nossa resposta é a primeira. A gente não vai assar da mesma forma se for material
isolante no lugar de um material condutor. Próxima questão. Calcule o valor da força elétrica e indique o sentido da força sobre uma carga de 0,1 milicoulomb que está em contato com um campo elétrico horizontal de 500 kN por coulomb que aponta para a direita. Então vamos lá, vou fazer aqui o desenho do campo elétrico uniforme. E aí esse campo elétrico uniforme ele tem uma direção. Se o campo elétrico aponta para a direita, ele tem início na esquerda. Então, se ele tem início na esquerda, ele vem do positivo para o negativo. Ele faz isso. E aí, a gente vai colocar aqui no meio uma carga. E essa carga aqui, ela tem que ser o quê? Positiva. Beleza? Se essa carga é positiva, 0,1 milicoulomb positiva, significa que ela está recebendo uma força de uma carga positiva que é repulsiva e uma força que é atrativa do lado negativo, que também é para a direita. Então, já sei que essa força, né, tem que ir para a direita. Indica o sentido da força sobre uma carga. Essa força para a direita. Agora, qual é a intensidade dessa força? 50, 500, 5.000, 50.000. Para a gente calcular esse tipo de força, a gente tem que fazer F, né, força elétrica. Ah, ela é igual àquela forma anterior? Não, porque aqui a gente tem um campo elétrico, a gente já sabe qual é o valor do campo elétrico e é só multiplicar pelo valor da carga. O campo elétrico é 500, só que o campo elétrico é 500 e esse quilo é 10 a 3, então 500 vezes 10 elevado a 3. E a carga? A carga, deixa eu colocar minúscula essa carga aqui, e essa carga aqui minúscula é 0,1 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui o campo é 500 vezes 10 a terceira e a carga é 0,1 vezes 10 elevado a menos 3. Cortando 10 a 3 com 10 a menos 3, 500 vezes 0,1, isso vai dar 50 newtons. Primeira opção. Quase no final dessa bateria de exercícios, vamos lá. Questão de número 12. Um corpo de 100 gramas recebe 10.000 calorias de calor de uma fonte externa. 80% desse valor foi para derreter o corpo e o restante foi para aquecer a temperatura desse corpo em 40 graus Celsius. Indique a opção que representa na ordem o valor do calor latente e o do calor sensível. Então vamos lá, a gente vai fazer aqui. Calor latente é quando muda de estado. Calor sensível é quanto varia a temperatura. Vamos ler de novo aqui, você não acompanhou direitinho. Ó. Corpo, 100 gramas é a massa, recebe 10.000 calorias de calor de uma fonte externa. 80% vai para o calor latente, que é para derreter, e o restante, 20%, vem para esquentar. E aí o restante você já conseguiu acompanhar aqui comigo. Então vamos lá, calor latente é M vezes L, calor sensível, que macete. E aí para eu resolver essa questão aqui, eu preciso entender quanto que vale 80% de 10.000. Ou seja, o calor latente absorvido para derreter é 80% de 10.000, 80% é 0,8 vezes 10.000, que vai dar 8.000. Então, sei que é 8.000 que eu vou usar, então vai ficar 8.000. A massa aqui é 100 gramas. É 100 gramas. Então vai ficar 100 vezes o L, que é o calor latente que a gente quer calcular. Então 100 corta com 2 zeros ali do outro lado. Então L é igual a 80 calorias por grama. Eliminamos duas opções aqui. Então ou o calor específico é 0,5 ou ele é 1. Então se 80% foi 8.000 calorias de um total de 10.000, o que sobra é 2.000. Ou seja, o calor sensível vale 2.000 calorias. A massa M é igual ao mesmo 100. Eu quero calor específico. E a variação de temperatura a aquecer o corpo em 40 graus Celsius. Então, que macete vai ser? 2.000 calorias é igual a massa, que é 100, vezes o calor específico que eu quero, vezes a variação de temperatura, que é 40. 2.000 calorias é igual a 4.000 vezes o calor específico. 2.000 sobre 4.000, isso vai dar 0,5, que é igual ao calor específico, item B.
Vamos lá. Calcule o valor aproximado do volume de líquido extravasado, cujo coeficiente de dilatação volumétrico é 2 vezes 10 elevado a menos 3, que preenche completamente um recipiente de capacidade igual a 500 ml, que tem coeficiente de dilatação igual a 9 vezes 10 elevado a menos 5, quando a temperatura varia em 80 graus Celsius. Então aqui, ó, vamos considerar que já seja o volumétrico. Beleza? Se não encontrarmos a resposta, significa que esse coeficiente de dilatação seria linear, então eu teria que multiplicar por 3. Então vamos lá. O quanto que extravasa é o que a gente chama de aparente. V0, abre parênteses, coeficiente de dilatação do líquido menos coeficiente de dilatação do sólido vezes a variação de temperatura. Então vamos lá. Aqui é o 500, pá, maravilha. Coeficiente de dilatação do líquido é esse 2 vezes 10 a menos 3 aqui, que eu vou fazer com que esse 10 elevado a menos 3 fique na mesma ordem desse 10 a menos 5. Então vai ficar 200 vezes 10 elevado a menos 3, menos 9 vezes 10, perdão, menos 3 não, menos 5. 10 a menos 5 vezes, menos 9 vezes 10 elevado também a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 80. Então, ó, 500 eu vou repetir. 200 menos 9 vai dar 191. Vezes 10 a menos 5, vezes 80. Então, vamos agora à calculadora. 500 vezes 191 vezes 8 dá 76.400, com 3 zeros. 76.400, espera aí, com 1 zero, faltou 1 zero, vezes 10 a menos 5. E aí eu vou ter que andar umas casas aqui, beleza? Essas casas que eu for andar, vamos lá, tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, faltou essas vírgulas aqui, vai dar 7,6 nossa resposta. Resposta aqui, letra B, 7,6. Belezura? Suave? Vamos para a próxima e última questão aqui agora. Uma carga negativa é colocada em uma região que tem um campo elétrico constante. Marque a opção que representa a ordem do maior para o menor do módulo do trabalho realizado sobre a carga elétrica. Módulo do trabalho realizado. Antes da gente entender o que é o trabalho, vamos pensar que o módulo é sempre positivo. Por que isso é importante? Porque na física é importante a gente diferenciar o que é positivo do que é negativo. E quando dá negativo, a gente vai transformar em positivo, então o módulo dele vai importar. Então vamos lá. Para a gente entender o que é trabalho, aqui, vamos escrever aqui em cima. Trabalho é força vezes o deslocamento. Mas quando a gente fala de força elétrica, e a gente tem aqui, ó, um campo elétrico, o trabalho é igual a carga elétrica que se desloca entre dois potenciais diferentes. V1 e V2 são dois potenciais. E nessa figura aqui, aonde estão os potenciais? Os potenciais são essas linhas aqui, ó. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9. Ou seja, tem esses potenciais todos. Quanto maior for a diferença de um potencial para o outro, maior vai ser então o trabalho realizado, porque é uma mesma carga que vai se deslocar daqui para cá. Então, quanto maior for de V1 para V9, seria muito maior do que de V1 para V8, de V1 para V6, V1 para V2. E aí, se por acaso a gente fizer um deslocamento dessa forma aqui, ó, a partícula está aqui, e ela faz esse movimento para cá, ela não teria deslocamento, porque ela não estaria saindo desse potencial elétrico. Se não sair desse potencial elétrico, o trabalho é zero. E a gente precisa literalmente sair de potencial para o outro para a gente desenvolver um trabalho. E aí, vamos lá. Deixa eu trocar aqui, vou colocar um amarelo. Vamos para o primeiro. O primeiro sai daqui e, ó, 1, 2, 3,
4. É como se eu tivesse me deslocado 4 metros, por exemplo. Só que eu me desloquei 4 potenciais. Então, o trabalho aqui, no primeiro, vai ser equivalente a 4. Vamos para o trabalho agora do segundo. O trabalho do segundo vai ser quanto? Estava aqui e andei 1, andei 2. Ou seja, o trabalho do número 2 foi 2. Ah, Wallace, tem sentidos contrários. Um está para a direita e um está para a esquerda. Perfeito. Mas eu estou trabalhando com módulo. Se eu estou trabalhando com módulo, esse sentido para mim não vai importar. Vai importar se eu não estiver falando de módulo. Vamos para o trabalho do 3 agora. O trabalho do 3 será o quê? Eu venho daqui, aí faço 1, 2, 3, 4, 5, aí depois eu volto 1, 2. Ou seja, o que daria? Daria errado isso daqui? Não. A gente só vai pegar do início até o fim. Então eu vou contabilizar aqui, ó. 1, 2, 3. Essa partezinha aqui não me importa, só quero do início até o fim. Então o trabalho do 3 é 3. E o trabalho do 4 é exatamente daqui, dessa linha, até essa linha aqui. Como a gente já havia comentado, esse pedaço aqui, ó, não vai aumentar esse potencial nem diminuir, porque nesse trecho aqui não tem mudança. Então, eu só preciso pegar daqui até ali. Ou seja, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o 4 é 5. Então, 5 é maior do que 4, que é maior que 3, que é maior que 2. 5 maior que 4, maior que 3, que é maior que 2. Ou seja, o trabalho do 4 é maior do que o trabalho do 1, que é maior do que o trabalho do 3, que é maior do que o trabalho do 2. Item 4132, esse daqui. Então, lindos, finalizando a parte 2, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida você deixa no seu comentário aí, que se eu puder faço um outro vídeo para tirar a sua dúvida. No mais, não deixe de seguir, comenta aí, deixe o seu like e até a próxima. Valeu!